Quero falar agora sobre política e para isso eu chamo quem entende, jornalista Wellington Farias. Wellington, um abraço para você, bom dia. Eu espero que você tenha passado uma Páscoa de muita tranquilidade e vamos começando essa semana, né? O que é que temos para hoje, para a política paraibana? Pois é, Michele, um bom dia a você, um bom dia a todo o pessoal aí do Brejo. Olha aí, quase que eu passo batido aqui, porque o meu celular eu reinstalei e apareceu aqui configurar, quase que eu não... Por sorte eu cliquei aqui e deu certo, viu? Ainda bem, ainda bem. Pois é, olha, Michele, a semana de eventos políticos foi quase zero, né? Os políticos... A única coisa que a gente percebeu dos políticos nessa Semana Santa foi a famosa hipocrisia. É, né? O que você viu de político na igreja, de mão posta, tudo mentiroso, tudo não. Tem uns que são realmente, que vão à igreja com frequência, a gente vê sempre postando coisas religiosas, por exemplo, o padre Luiz Couto faz isso com muita frequência, o Frei Anastácio faz isso com muita frequência. Afinal, Tião Gomes era padre, né? Frei Anastácio ou é padre? É frade. É frade. Tião Gomes é o que a gente podia chamar de piolho de procissão, né? Tudo que é procissão e evento religioso, ele está dentro. Mas a grande maioria que não passa na igreja nunca, não vai nunca à igreja, aí estava todo mundo de mão posta, rezando, de olhos fechados, uns até querendo insinuar choro, tudo é hipocrisia, viu? Agora, na política mesmo, deve acontecer essa semana, né? O governador João Azevedo deve estar voltando da Europa, reassumindo o governo e retomando as articulações. Aliás, essa viagem do governador João Azevedo gerou uma enorme polêmica, diga-se de passagem, uma polêmica absolutamente inútil, desnecessária. Olha, eu escrevi uma coluna assim, vamos criticar João, mas aí já é demais. Você sabe que eu sou crítico de governo. Qual foi a polêmica? Só porque não, ele a tirou polêmica, férias? repare mesmo, a polêmica é que saiu em tudo que é portal aí, em emissora de rádio. João foi flagrado num restaurante chique de Lisboa, comendo o melhor bacalhau. Oxente, Ora, o que é de mal nisso? Primeiro que flagrado é quando você está roubando, né? Pois é. Flagrado não é apropriado. Segundo, olha, Michele, inclusive na coluna que eu escrevi, eu digo isso. A minha filha, Vanina Elane, passou agora em fevereiro um mês na Europa fazendo um tour, frequentou os melhores restaurantes de Lisboa, de Paris, tudo. Imagina um cara que é o governador da Paraíba, né? E Vanina é filha de um jornalista lascado que não tem um pau para dar no gato. Nem tanto, viu? Nem tanto. Não. Michele, agora imagine qual é o problema de um governo, qualquer pessoa, qual é o problema de qualquer pessoa ir a Paris, a Lisboa, frequentar bons restaurantes e pagar com o seu dinheiro. Isso é hipocrisia, né, Wellington? De Estado. Isso é hipocrisia. Não, hipocrisia sem limite. Agora, se você tivesse mostrado as contas do restaurante, o erário bancando, viagem bancando tudo aí, é outra coisa. Mas não há indício, não há suspeita, não há nada. Simplesmente porque é demais o Brasil, o povo passando fome e o governador, meu amigo, o governador tem todo o direito de comer o melhor bacalhau, de frequentar o melhor restaurante, levar a sua família, ele tem dinheiro para isso, ele paga, não tem problema nenhum. Daí fizeram uma celeuma, porque eu acho isso uma barca furada, porque todo mundo sabe que qualquer pessoa tem direito a ir conhecer a Europa, visitar, e João Azevedo, antes de ser governador, já frequentava os restaurantes. Pois é, cara. Aí pegaram uma foto do cara lá e botaram, mas flagrado se usa quando o sujeito é pego fazendo uma coisa errada, né? Roubando, arquitetando um crime, alguma coisa. Wellington, quem está escondido não posa para fotografia, né? E o governador está lá bem à vontade, ao lado de amigos da família, posando para fotografia. Como qualquer simples mortal que vai para a Europa. Com certeza, eu não vejo problema nenhum. Agora, tem o outro lado da questão política. Eu até também escrevi uma coluna sobre isso.
Quando ele viajou para a Europa no momento em que as coisas estão meio desarrumadas, as articulações políticas do governador. Agora, um leitor atento me mandou uma mensagem dizendo: Wellington, e se o governador vai a Paris, vai à Europa, a Lisboa, em meio a todas essas confusões, essa desarrumação, será que as pesquisas internas não estão indicando que ele está com a folga relativa e ele confiando nessa tranquilidade? Pode ser também, não é? Ou pode ser, Wellington, eu já pensei o seguinte, para dar uma esfriada nas coisas, ou automaticamente dizer assim, olha, enquanto vocês aí estão preocupados com a eleição, com a política, eu não estou nem aí. E na hora certa eu vou botar o meu time em campo. Para mim, eu fiz essa leitura dessa viagem do governador. Pois é, eu faço essa leitura. Eu tinha feito outra leitura, que o momento, do ponto de vista político, pela desarrumação política, talvez não fosse o momento dele viajar. Mas aí um leitor disse: mas você esqueceu de pensar o seguinte: e se porventura as pesquisas internas que ele tem, que são as pesquisas verdadeiras, indicar que ele está tranquilo, numa situação tranquila? Não é? É uma coisa para a gente pensar. Porque aquela história, se porventura uma pesquisa interna indicar: João, você está muito mal, tome cuidado, será que ele viajaria? Essa é que é a pergunta, né? Pois é. Bom, outro problema, outra questão que rolou muito durante essa semana é aquela questão dos juízes que não se julgam suspeitos, se arvoram suspeitos de julgar os processos da Calvário, em que está envolvido o ex-governador Ricardo Coutinho. A oposição, através de suas vozes, levantou essa questão aí, e é uma questão que deve ser discutida, e é uma questão que a justiça tem que dar resposta para isso, porque há muita controvérsia sobre quantos já são os juízes que se arvoram suspeitos. Eu li numa coluna a semana passada que eram 7, mas eu vi no Correio Debate que são 14. Então, não é todo dia, é um fato inusitado na história da Justiça da Paraíba, que 14 juízes se arvoram suspeitos de julgar os processos da Calvário. E o discurso do pessoal que faz oposição a Ricardo Coutinho e que não gosta, na entrelinha, suspeita de que os magistrados possam estar envolvidos com alguma coisa da Calvário também. Agora, Wellington, independente de qualquer coisa, não é muito esquisito, né? Esquisitíssimo! 14 juízes? Tá? Esquisitíssimo. Olha, se fosse um juiz, 2, dá para aguentar. Agora, depois de 3, 4, 5, 6, 7, 14, aí tem alguma coisa errada. Agora, existe duas... Bom, quando a gente parte da imaginação e da suposição, as possibilidades são infinitas. Existem 1000 possibilidades para que isso esteja acontecendo. Mas, veja bem, tanto pode ser, os juízes tanto podem estar se arvorando suspeitos por ter um rabo preso com alguma coisa, como também pode ser eles dizendo: eu não vou legitimar o lawfare. O que é isso? É quando a justiça, os instrumentos legais, a justiça é utilizada para perseguir alguém, para prejudicar alguém. Isso é uma prática que tem sido muito comum, sobretudo no lado ocidental do mundo. Existe muito essa prática, porque aí é a seguinte pergunta: no cenário em que 14 magistrados se arvoram suspeitos de julgar um processo, será que a justiça tem 14 magistrados atolados na lama? Pode ser também, tem que levar essa outra questão em conta. Pode ser também que os camaradas estejam dizendo: olha o exemplo da Lava Jato e nessa eu não vou entrar. Tudo pode ser considerado, né? Tudo pode ser, tanto pode estar tudo na lama, como também pode ser o outro lado. E eu me lembrei muito bem que no impeachment de Dilma,
Porque às vezes a pessoa diz, não foi golpe porque o Supremo participou. Mas eu me lembro que no impeachment de Dilma Rousseff, a sessão do Congresso Nacional foi presidida pelo presidente do Supremo, Lewandowski. E na hora da guilhotina, ele fez um breve discurso, que ele é muito inteligente, sabia que ia entrar mal para a história. Ele disse, eu quero alertar vossas excelências neste momento importante da vida nacional. Eu estou aqui por um dever constitucional. A Constituição me obriga a estar aqui. Agora, hoje, os juízes são os senhores. Quer dizer, Lewandowski, sabendo do que estava acontecendo e que a gente viu hoje, o que foi que aconteceu, disse, olha, os juízes são vocês. Vocês é que estão julgando. Eu estou aqui cumprindo um dever constitucional. Então, o que acontece muito também é o seguinte, Michele, aquele episódio do Lava Jato, o lavajatismo trouxe uma mancha muito grande para duas instituições que merecem todo o respeito. Mas manchou o Ministério Público e a Justiça. Cadê Moro? Cadê aquele juiz, não é? O dono da verdade. Por trás tinha o quê? Por trás tinha um candidato. Qual é o Supremo? É interessante como o Moro está se diminuindo cada vez mais. Acabou-se. Só quem não consegue passar de Moro nas pesquisas, mas parece que ele já disse é Ciro porque não sai do canto. Ciro não tem jeito. Mas o projeto de Dallagnol deu no que deu. No final, queria até criar um fundo que era para ser candidato a senador. Quer dizer, foi uma desmoralização total. O que pode estar acontecendo também, da mesma maneira que eu posso dizer aqui, se alguém disser os juízes estão atolados na lama, você tem que considerar que também a outra possibilidade é real. Os caras estão dizendo, meu amigo, nessa história aí não me meta não. Porque a gente tem medo de água fria, né? Exato. E nos bastidores de restaurantes, da imprensa, dos comitês de imprensa, nos corredores das assembleias, das câmaras, existe muito bochicho sobre o chamado lawfare, que é aquela história de a Justiça e o Ministério Público está sendo usado para prejudicar alguém. É o lavajatismo. Agora, não se pode afirmar de forma categórica que este é um fato, mas também não se pode afirmar de forma categórica que é fato que os juízes estejam atolados na Lava Jato. Se admitir uma possibilidade, tem que admitir a outra. Então, esse é um problema que está, mas que é curioso e a Justiça precisa explicar. A Paraíba exige uma explicação. Porque porque, Wellington, para que justiça seja feita, né? Justiça seja feita. Não esteja recaindo sobre os magistrados pensamentos errôneos a respeito da conduta profissional deles. A verdade tem que vir à tona, porque se eles estão atolados até o gogó, tem que ser punido rigorosamente. Mas se também não estão desconfiando de que tem lawfare e que não confiam nesse processo, também a coisa tem que ficar clara. O que não pode é ficar na dúvida. A dúvida tem que ser dirimida. A Paraíba precisa saber, porque mais de uma dezena de juízes não querem julgar os processos da Calvário em que está envolvido o ex-governador Ricardo Coutinho, vários assessores e até passa de raspão, mas passa por João Azevedo. A Paraíba, agora o presidente do Tribunal de Justiça, que está no governo, deu uma entrevista a semana agora que passou e disse que a Justiça vai criar uma Câmara para julgar esses processos. Eu acho um absurdo. Você tem que julgar sem Câmara nenhuma. O que é que está havendo? Por que é que esse processo tem que criar uma Câmara ou não sei o quê, não sei o quê? Por que é que não aparece um juiz para julgar isso? Não tem um cabra-macho aí na Justiça para dizer eu vou julgar. Ou então um cabra-macho que diga eu não vou julgar não porque os processos estão viciados. A investigação foi viciada. Aí
Agora, o que não pode é reinar esta dúvida. É deixar essa reticências, né? Não pode deixar essa reticência. Não pode deixar, porque a sociedade fica na dúvida. Coloca a justiça em má situação, não é? Porque é uma instituição que fica na cabeça da pessoa, bom, eu não mereço. E aí crédito. dá margem, Wellington, para aqueles que se aproveitam para querer falar mal da justiça. E a gente sabe que tem uma turma que gosta disso, né? Gosta e gosta muito. Inclusive, Michele, a justiça, às vezes, na maioria das vezes, paga muito pela irresponsabilidade do parlamento. Você que critica, você que eu digo no geral, não é você, Michele, não, todo mundo que está me ouvindo, você que gosta de dizer, essa justiça é irresponsável, pegou fulano de tal e botou na rua, era para estar preso e botou na rua. Você precisa entender que a justiça botou aquele camarada na rua porque o parlamento criou uma lei que permite que esse cara vá para a rua. E provavelmente você votou num desses deputados que criou essa lei. Então, você antes de criticar a justiça, vote direito, preste atenção de onde partiu a lei. Pois é. Se bem que há casos sim, que a justiça é extremamente culpada. Vou citar um delas. Quando aquele neto de José Carlos da Silva Júnior foi preso, o presidente do Tribunal de Justiça acordou às 3 horas da manhã para um caso atender... extremamente inédito, né? Especial. Pois é, você há de convide que o presidente do Tribunal de Justiça, quando termina o expediente dele, ele não atende a ninguém. E ele se levantar da cama às 3 horas da manhã para conceder um habeas corpus. Na mesma semana, um lavador de carro aqui tinha batido nos carros e parece que matou uma pessoa. Ele chumbado, aquelas coisas que acontecem. Foi pro Roge na mesma hora. Ligeiro, né? O outro, o Ricaço, que vinha na sua Lamborghini, quando o operador de trânsito deu com a mão ali na praia, ele parou, teve tempo para pensar, engatou a primeira e passou por cima. Aí sim, esse caso aí é um caso claro da justiça protegendo o rico em detrimento do pobre. Então, esses foram os fatos que deram o que falar essa semana. Na semana que passou. Ao longo dessa semana, vão continuar as pré-campanhas. Eu falei com o ex-governador Ricardo Coutinho para ele me dar uma entrevista. Eu dou com toda certeza. Agora, deixa o seguinte, eu estou viajando para instalar os comitês de Lula aí, mundo afora. Estou viajando na volta. Ou seja, Ricardo Coutinho está virado. Olha, Ricardo Coutinho e o de Santa Luzia estão virados, viu? Estão disputando eleitor a eleitor como pré-candidatos ao Senado da Paraíba. Agora, também ainda existe aquela eterna dúvida. Será que Ricardo pode? Será que Ricardo não pode? A dúvida é principalmente porque, para quem tem acompanhado os últimos fatos, Ricardo Coutinho sofreu uma condenação a qualquer momento, não tem surpresa. Na última vez, candidato a prefeito de João Pessoa, eleição na mão, ele sofreu uma condenação faltando 4 dias para uma eleição. Aí o cara foi para o 6º lugar, né? Vamos aguardar, né, o decorrer dessa semana que só está começando agora, né, Wellington? É aguardar e atenção, justiça da Paraíba. Quem foi o Judas da Semana Santa? A gente deu para identificar quem foi o Judas, quem foi o Cristo? O Judas, para mim, o Judas que se depender de mim, o Brasil inteiro, bota ele num pau de sebo, não bota nem do pau de sebo, bota com pau de caco de vidro e arame, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Esse é o Judas que o Brasil deveria botar num poste, mas lá, não ele, a pessoa dele, que eu sou contra o linchamento. Simbolicamente, um boneco com a cara dele e meteu o cacete. Eu sou totalmente contra o linchamento. Morreu essa semana um dos maiores algozes, torturadores, responsável por tortura, o general Newton Cruz, um ignorante. Como era, que sujeito ignorante, o cara general de 5 estrelas, ignorante, responsável por aquela bomba do Rio Centro, torturas, mas ele morreu essa semana e a internet foi bombando em cima dele, desejando que ele vá para o inferno. Eu não entro nessa, eu respeito as pessoas que morreram, lamento que ele tenha feito o que fez,
mas deixa lá que ele morreu agora, Deus é quem vai resolver para onde ele vai. Cada um que pague sua conta, né? Cada um que pague sua conta, e essa história de eu sou cristão, mas quando se trata do meu adversário, eu quero que ele vá para o inferno, isso daí não tem nada a ver com Jesus Cristo, não quer nada disso.